Your mama. No, this is not the time for that, okay? Now, could you Girl, leave? don't you interrupt. Who the hell? Look here, I talked to your mama. Could you lower your voice? Your mama has asked me to come over to this house to get all of y'all to come over there to get her, okay? 6 o'clock, have your ass at the table to give thanks to God for what he's done. Do you understand me? Don't make me have to come back over here to find you, because I will drag you out of here by your 2 front teeth. That's all you will get for Christmas. Do you understand me? I understand. Do you understand what the hell I am saying to you? Do you understand the words that are coming out of my mouth? Madea Big Happy Family é um filme americano de 2011, baseado em uma espécie de talk show do mesmo ano com o mesmo nome, dirigido pela mesma pessoa, que é nada mais nada menos que o nosso diretor, roteirista e idealista da saga toda daquilo que é o universo Madea, Tyler Perry. E OBS, Madea versão original. Na história nós acompanhamos Charlie, que é basicamente uma sobrinha da Madea que tem 3 filhos. E ela vai visitar o médico e descobre então que infelizmente ela tem um câncer e que ela tem um tempo de vida contado. E nessa senda ela quer reunir os filhos para primeiro contar que ela tem uma doença terminal e segundo para ela poder ter então essa experiência com os filhos do último jantar e tentar fazer com que eles resolvam os seus problemas. Mas ela não consegue manter os filhos reunidos e para isso ela chama então Madea. You're about to throw up that cancer in your back. Get it all out. Get it all out. Let him use you. Mabel, please help Shirley. Does Shirley know you over here? Well, she'll be fine with it. She'll be fine with it. Resolvam e que eles ultrapassem os seus problemas pessoais, seja nas suas próprias relações ou entre os irmãos, e consigam então fazer a despedida da sua mãe que está praticamente às mortes. E ao longo do vídeo vocês vão descobrir se a Madea então consegue mais uma vez ou não resolver esse problema da sua grande família. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal. Eu sou Diana Lucas e aqui no canal nós falamos sobre filmes, séries, tudo sobre cinema, e nós abrimos então para casos criminais. Eu espero que vocês gostem. Em breve nós vamos fazer um vídeo explicar porque que nós abrimos o nosso canal para falar sobre casos criminais. Mas enquanto isso, pega a sua pipoca, a sua água com açúcar e vamos para o filme de hoje. I'm not going to any counselor. So you're not interested in trying to fix this? Fixed what? Tell me, what's broken? Well, I guess if you don't know, then we don't need to see one. Ao visitar o Dr. Evans, juntamente com uma amiga da família, a tia Buns, Charlie descobre que tem uma doença terminal e que para isso ela tem apenas só mais umas semanas de vida, já que a medicação que ela estava a fazer anteriormente não resultou num bom efeito para si e para a sua saúde. Logo, ela teria que começar a se preparar para deixar tudo organizado quando chegasse o momento certo. I'm sorry. No need to be sorry. Is there anything I can do? How long do I have? 4, maybe 6 weeks. And if we continue with the chemo, maybe longer. A primeira vez ela tenta reunir os filhos para contar, ela liga para os filhos e aí nós conhecemos então um dos primeiros filhos da Charlie. E nós conhecemos então o Byron, que é um rapaz que está em liberdade condicional por ele ter vendido drogas e tudo mais. Ele tem um filho, uma rapariga que eles já não estão praticamente, e ele tem um relacionamento com uma rapariga que lhe influencia a voltar para o mundo do crime, já que ele não tem muitas condições financeiras e ele fica a lutar entre voltar a vender e a estar sobre drogas e tudo mais, ou se ele vai ter então finalmente uma vida honesta como a sua mãe tanto quis. Sabrina, come on. What are you messing with me for, huh? I'm trying. And then what, you gonna throw me in jail? Over some back child support? Where that little chick Renee at? Em segundo lugar, conhecemos a filha mais velha de Charlie, que é a Tammy, que tem vários problemas conjugais com seu marido e com os seus filhos extremamente mal indisciplinados, né? Tipo, mal comportados, que respondem, que não têm uma educação muito boa, digamos. You're gonna get it for lying on daddy. You better shut up. I'm not a maid, you know. Look like one. E em último lugar, conhecemos basicamente aquilo que seria a filha do meio de Charlie, que é Kimberly, que também com muitos problemas conjugais, já que ela maltrata e desrespeita muito o seu marido. Juntos eles têm um filho e ficam meio que a disputar quem realmente ama mais o filho, quem cuida mais do filho. No more. Play with this. Here. CJ, you okay? Don't baby him while I'm talking to him. He needs to learn. To learn what? He's 18 months, Kimberly.
Porém, entre esses 3 filhos de Charlie, existe um segredo muito grande que só é desvendado lá para quase o final do filme. Enquanto isso, ela consegue reunir os filhos pela primeira vez e por causa desses problemas todos, ela não consegue, em primeiro lugar, contar que ela está doente e tem um câncer terminal, e em segundo lugar, ela sequer consegue manter a relação com os filhos na mesma casa por mais de 20 minutos. Isso porque Kimberly também tem um complexo de superioridade, logo ela não consegue viver na casa humilde com a mãe e os outros irmãos. Tammy tenta ser a apaziguadora, mas ela também não se controla muito em raiva com os irmãos. E temos o Byron, que basicamente ele fica nessa questão entre está ou não está nas drogas, e a mãe pede sempre a ele que ele deixe, ele fica chateado porque a mãe não acredita nele, que eles têm muitos segredos, enfim. Mama wants to have dinner with you. You don't have dinner with her. I'm sure there's enough for you and your herd. Girl, I will stomp a mud hole in your skinny, bougie. Don't touch me, Kelsey. Então, a tia Ban, que é basicamente a pessoa que está a acompanhar Charlie, decide então recorrer nos últimos dos extremos. Então nós vemos Madia entra em ação para tentar chamar não só os filhos de Charlie, mas também para ter então o seu momento de despedida, o último momento possível dessa família. Ban vai ter com Madia e conta o que está-se a passar. Madia vai para a casa de Charlie e ouve o que se passa. Ela já sabe do câncer e diz a ela: não te preocupes que eu vou reunir os teus filhos, aí vocês vão ter um almoço tranquilo e tu vais poder contar. Ao longo do filme, uma boa parte do filme, é literalmente isso. Madia vai atrás de todos os sobrinho-netos, né, que são os filhos de Charlie, para cada um de uma forma bem diferente lhes convencer a eles então irem para o almoço de família. You looking at old lady? Hey, stop! Hey, stop! Come on! Oh, come on, man! Stop hitting me, old lady! I don't want to have this conversation with you again. Do you understand, son? I see you learn fast. Chegando lá, vários segredos são revelados, como, em primeiro lugar, Byron não é filho de Charlie, ele é filho de Kimberly. E isso estraga todo o cenário para... enfim, né? Para o almoço, Kimberly sai extremamente chateada e, infelizmente, ela tem uma história toda muito macabra por trás que só a Madia poderia contar. Como surgiu então essa gestação infantil, né, precoce na Kimberly, e por que ela tem todo esse complexo de inferioridade para com a família, essa raiva toda escondida. No, Mama. I need to say this. I'm not jealous of you. I'm not the one who got pregnant at 13 and had Mama to raise my child. Say something now. Enquanto isso, a Charlie, infelizmente, ela não sabe lidar com esses problemas todos de família, que o filho Byron descobre que ele sempre conviveu com a mãe, com a irmã. É até confuso de falar. E todas essas tensões, todas essas situações, a Shirley, infelizmente, acaba por morrer. I'm gonna do right, but you gotta get better. You gotta get better. You're gonna have to get right on your own. I'm dying, baby. No. I'm so tired. No. Os filhos conseguem se despedir, menos a Kimberly. A Kimberly estava incontactável. Ela é imobiliária, ela trabalha com clientes, então ela não atendia o telefone, ela não queria conversar com as pessoas depois daquela reunião. Quando conseguem, dizem-lhe que a mãe foi para o hospital. E quando ela chega no hospital, a pensar que a mãe está de boas, que foi só um ataque cardíaco, algo do gênero, um ex-marido, ex-marido, uma coisa confusa, acaba por lhe dizer: olha, Kimberly, eu preciso que tu te concentres, porque a tua mãe infelizmente morreu. Ela não acredita, e eu vou-vos dizer, nesse momento eu me derreti em lágrimas, como agora. Mas ela não acredita que isso poderia ter acontecido. Ela vai para lá, ela pede desculpas ao corpo da mãe, ela tenta interagir com a mãe, tenta fazer com que a mãe volte, tenta derramar-se em lágrimas praticamente, juntamente com os irmãos. This is my family, Calvin. This is not your business. Look, I called you for hours. Yeah, I know. I got your message. What makes you think I would return you or Tammy's calls? Where is my mother? She's in 208. She died, Kimberly. Mama? Mama! Mama! E na época do enterro, a Madia então faz o que ela sempre soube fazer, que é fazer
as pazes de família. Ela conta ao pessoal todo, incluindo a marido do Kimberly, o que aconteceu com ela e porque que ela engravidou e teve que deixar o filho com a mãe e que devido a traumas pós-parto, toda essa situação, ela acabou por sentir tanto ódio, um pouco da mãe, da casa em que a mãe vivia, já que foi lá que aconteceu tudo, e enfim, porque que ela foi criando esse complexo de superioridade e que isso foi uma forma dela se defender então de tudo o que tinha acontecido com ela. This child was raped by your uncle, 12 years old. Anything that's covered up don't get here. That's what strong people keep trying to cover things up and cover it up. That don't help nobody. I can't say nobody sitting around saying what goes on in this house stays in this house. A Dea também resolve então o problema de Tammy e do marido, que era basicamente a questão de a Tammy não deixar o marido erguer, né, agir com base no seu papel, que era ser o homem da casa, e que por causa disso os filhos acabavam por faltar respeito tanto a ela quanto ao marido, porque não existia uma figura de autoridade na casa e eles nunca chegavam a um consenso quem seria essa pessoa da autoridade. Logo os miúdos aproveitavam-se disso. A Dea... Tim, be a man. Be a man. She's right. You gotta stop being mean to me, Tam. Harold, you got to stop acting like we don't have any problems because we do. And if we don't clear this up, we are... Just stop telling me what I got to do. You're going to stop being mean to me. You got it? Também resolve então o problema de Brian com a ex-companheira, que é interpretada por Telani, que é basicamente uma miúda extremamente irritante que vai perturbando o Brian, que ele devia dar algum dinheiro, devia, enfim, fazer essas coisas todas, o dever de pai. E ela então resolve todas essas situações e o filme encerra-se, né? I double D dare you to say something. Fazendo com que Medea consiga resolver mais uma vez todos os problemas da sua família, seja a figura da autoridade da família, a matriarca, a conselheira, enfim, né? Tudo isso que a Medea sempre demonstrou ser. Chegando ao final, deixem-me dizer-vos que não é o meu filme favorito da saga, se não me engano esse é o 6º filme da saga, mas é o 3º filme que eu trago aqui no canal. Ele é inspirado em vários talk shows. Eu não gosto muito de talk shows. Talk shows são aqueles programas que eu acho que acontece mais nos Estados Unidos do que deste outro lado, que é basicamente como se fosse um teatro ao vivo de uma peça, seja de comédia, drama, enfim, é uma forma teatral de apresentar um filme, algo do género. Eu não gosto, causa muita confusão, a reação do público. Não sou muito fã, então eu não trago. 3 dos 6 filmes já foram tragos aqui, como eu já disse, e 3 eram desse género, né? Tipo talk shows, que tinham histórias. Alguns foram tragos para filmes, como esse, por exemplo, e outros não. Então, quem tiver curiosidade, quem quiser assistir, eu vou deixar na descrição onde poderá baixar os talk shows, onde poderá encontrar toda essa saga e tudo mais para poder assistir. Call 1-800, shoot that hoe. Seguindo, quanto à fotografia do filme, os diálogos e tudo mais, eu acho que eu já disse e vou voltar a dizer. A personagem que mais me encanta é a Madia, primeiro porque ela é a principal e porque ela é que ela carrega nas costas o filme todo no final do dia, mas de modo geral é um filme que me atrai porque traz questões muito reais de famílias que têm todos os seus problemas, todas as suas divergências, que realmente às vezes precisa de uma pessoa que não tem nada a ver com aquela situação para poder resolver. E enfim, né? Gosto da temática, a fotografia para mim é normal, por aí. A nota que eu dou para esse filme, honestamente, é de 4. Isso porque de todos os filmes até agora que eu já trouxe, dos 3 com este, filmes que eu trouxe, não é o melhor filme, não foi desenvolvido da melhor forma. A performance, principalmente dos atores que fizeram de filhos da Charlie, não foi muito boa, principalmente da Kimberly e da Tammy, não são das melhores performances. Não gosto da performance da Tia Ban neste filme, gosto dos outros filmes, não gosto neste. Não gosto da própria Charlie, ela parece muito emotiva, muito abatida, mas assim, demais. Sabe? Tipo, num nível assim que você fica tipo, dá para se concentrar um pouco. O desenvolver da história às vezes também não é muito chamativo. O exagero, o alívio cômico dessa história toda é a Madia. Então, no resto, você consegue notar várias falhas, várias situações que são um pouco desconfortáveis. Então, por isso é que eu dou uma nota de 4. Mas, ainda assim, é um filme que eu recomendo muito. É um filme que eu acredito que possa ser assistido em família. Mas não é um filme para crianças abaixo dos 12.
isso. Não acredito que que vai lhes agradar o suficiente, tá bom? Então, se vocês vão assistir esse filme, tentem reunir o máximo de pessoas, aproxima dos 12, 13, 14. Enfim, é um filme que vocês podem assistir normalmente, depois do almoço de família, num domingo à tarde, numa sexta-noite. É isso. Ficamos por aqui hoje. Essa foi a nossa história e nos vemos no próximo vídeo, tá bom? Brown, you are not the father. Don't do that. Don't do that, though. Don't embarrass yourself on my show.